Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Hoje eu gostaria de falar de um dos meus assuntos preferidos da vida, que é a comunicação, essa coisa maravilhosa que a gente usa o tempo todo, seja falada, seja escrita, e que ajuda a gente ou atrapalha a gente, dependendo de como a gente se utiliza dela. Inclusive, no meu processo, é algo que diariamente eu tento melhorar, porque eu realmente acredito na comunicação. Eu acredito que se a gente se comunica melhor, a gente consegue realmente transmitir a nossa mensagem de uma forma muito mais autêntica, realmente muito mais empática também. Mas a gente precisa entender um pouco mais como ela funciona para que a gente consiga então se beneficiar mais disso, que a gente consiga se comunicar de uma forma mais amorosa, mais empática. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer hoje seria que eu acredito, eu percebo aí no meu dia a dia, a primeira coisa que a gente tem que observar com relação à comunicação é se com quem você quer falar, essa pessoa, ela quer te ouvir, ela pode te ouvir. E se você pode falar, ou quer falar, ou está pronta para falar, então, primeiro de tudo, eu entendo que a gente precisa observar esse ponto. Será que eu estou num momento bom para falar aquilo, ou aquilo poderia ser falado num outro momento? Eu quero falar, porque às vezes a gente não quer falar. Tem coisas que a gente não quer. Até precisa ser falado, mas naquele momento a gente não quer. Ou às vezes não precisa ser falado, ou não precisa ser falado daquela forma. Então a gente precisa observar isso em nós e nos outros, na outra pessoa com a qual a gente vai, se a gente quer se comunicar. Então, sempre observe de forma muito verdadeira em você se você está no momento em que você quer falar, se você está pronta para falar, se aquilo realmente vai te ajudar e vai ajudar a outra pessoa de alguma forma. Observe se você também está com um estado emocional mais preparado para falar aquilo naquele momento. Porque às vezes a gente, no momento, não está muito pronto para falar, mas depois a gente já consegue falar com mais clareza, consegue se fazer entender também. Então, eu percebo ser muito importante isso. E também perceber se a pessoa com a qual a gente está querendo se comunicar, se ela quer nos ouvir, se ela pode nos ouvir. Então, porque eu não acredito que exista comunicação se você uma comunicação efetiva, claro. Eu não consigo acreditar que tenha uma comunicação efetiva se não existir essa reciprocidade, esse realmente equilíbrio. Esqueci a palavra. Esse equilíbrio. Então você tem realmente que estar no momento melhor, querendo, estando preparado, e a pessoa receptiva. Então, isso eu acho muito importante, primeiro de tudo, a gente observar isso, porque às vezes você quer falar e a pessoa não quer ouvir. Então, não vai adiantar você falar, porque a pessoa simplesmente não vai te ouvir. Então, você vai desperdiçar o seu tempo, a sua energia falando e pode correr o risco de ficar chateado e se desgastar aquela relação. Mas por quê? Porque você queria falar, mas o outro não queria te ouvir. Ou você queria falar e o outro não podia naquele momento, não estava preparado, porque também a gente precisa ter essa empatia. O que você vai falar para o outro, ele está preparado para ouvir? Então, é importante também a gente tanto entender em nós quanto entender no outro se existe isso, esse preparo. Porque realmente evita muito desgaste, evita realmente que você fale algo e seja ou ignorado ou não entendido.
Porque às vezes a pessoa, você não percebe que a pessoa não está muito preparada naquele momento, e a pessoa até se demonstra, demonstra para você, ela demonstra, não, tudo bem, eu vou te ouvir, mas ela não está preparada. Então a gente precisa ter esse feeling também de, será que a pessoa está preparada? Porque senão você pode deixar para fazer isso em outro momento e acabar sendo muito mais assertivo. Um segundo ponto é que eu acho interessante a gente entender em nós e também no outro qual é o objetivo da nossa comunicação. Quando a gente vai comunicar algo, qual é o objetivo daquilo? O que tem por trás? Você está querendo se comunicar para ser acolhido ou para transmitir uma informação? Qual é o objetivo da sua comunicação? Isso é importante também. Porque às vezes a gente se perde um pouco nesse objetivo da nossa comunicação, e quando a gente se perde desse objetivo, a gente acaba também desperdiçando muito o que a gente tem para dizer. Então, entenda qual é o objetivo da sua comunicação, porque a partir disso você consegue entender para quem você vai falar, qual momento, em que tipo de canal, seja falando, seja escrevendo, enfim. Então, entenda esse objetivo. Você quer se comunicar com qual objetivo? É um desabafo? Você quer transmitir um conhecimento? Você quer ajudar a pessoa? Qual é o seu objetivo com aquilo? Então, eu acho esse ponto muito importante também, para que a gente seja realmente empático também, porque às vezes a gente se comunica muito com o objetivo de eu quero ser ouvido a todo custo, eu quero desabafar, ou com o objetivo, quando a gente está com raiva, a gente tem um objetivo de atacar a pessoa, e aí nesses momentos a gente precisa entender esse objetivo, e se a gente estiver vibrando nesse tipo de energia, a gente respirar fundo e entender que aquilo pode piorar a situação muito mais do que já está. Da mesma forma que se você entende que o seu objetivo é tranquilo, às vezes você quer transmitir um conhecimento, você quer falar algo, ou se você está numa reunião de uma empresa, você vai comunicar algo com qual objetivo? Você quer informar a equipe sobre alguma coisa muito importante, você quer alertar as pessoas, você quer entender as pessoas, então você se comunica trazendo essa abertura, porque você quer entender as pessoas, mas é importante para o seu direcionamento você entender qual é esse objetivo. Então, isso é mais uma coisa que eu entendo que realmente nos ajuda. Um outro ponto que durante esse processo de se comunicar, eu percebo na minha vida que ajuda muito para você sentir tudo fluindo mais, é você se certificar se a pessoa entendeu. A pessoa entendeu o que você quis falar? A pessoa entendeu a mensagem, o que você falou? Então, sempre que possível, certifique-se se a pessoa entendeu. Certifique-se se a pessoa realmente compreendeu o que você gostaria de comunicar. Porque realmente, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra. Então, e aí, se você não se certifica que a pessoa entendeu, às vezes você vai embora e a pessoa ficou lá entendendo uma outra coisa, e então a sua mensagem não foi transmitida de uma forma boa. Então, sempre se certifique, sempre que possível, tente entender com a pessoa, olha, você entendeu o que eu quis dizer? Olha, eu falei isso porque eu tinha o objetivo, inclusive o objetivo é legal também você falar para a pessoa. Se você quer discutir, entre aspas, discutir uma questão mais profunda, chama a pessoa e fala, olha, eu queria discutir um assunto com você, isso é importante, gostaria de falar isso com o objetivo de que a gente se entenda melhor. Então, também, esse objetivo é legal você levar para a pessoa, para ela entender o objetivo, às vezes, da sua comunicação. Algo, principalmente, coisas mais sérias, que como eu mencionei anteriormente, eu realmente acredito na comunicação. Eu acho que se a gente se comunicasse mais, a gente evitaria
comunicasse mais com empatia, claro, a gente evitaria muitos problemas. Então, tenha claro o seu objetivo, mostre para a pessoa e se certifique se ela entendeu. Então, ela entendeu o que você queria falar? Ela entendeu a sua mensagem? E você entendeu a mensagem que a pessoa queria te passar? Se certifique disso também, legal. Então, eu tento fazer muito esse exercício de, às vezes a pessoa fala uma coisa que eu considero um pouco mais séria, eu pergunto, eu gosto de perguntar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Isso é o que você quis dizer, tá certo? Eu gosto de me certificar. Porque aí, pronto, eu fico em paz que eu entendi o que a pessoa quis dizer. E também quando eu quero falar algo um pouco que eu considero um pouco mais delicado, eu também pergunto para a pessoa: olha, eu quis dizer isso e isso. Você entendeu isso mesmo? Ah, não, eu entendi. Ótimo. Então, traz paz. Um outro ponto que eu também vejo, às vezes, até muitos problemas que são causados por conta disso, que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente considera como óbvio. Então, ficar atento ao óbvio. E o que seria esse óbvio? Muitas vezes a gente se comunica e não explica certas coisas de uma forma mais. Quando a gente explica com vontade, então. Por quê? Porque a gente pensa, não, mas é óbvio essa coisa. É óbvio. Eu já me peguei em várias situações em que eu não expliquei tão bem, porque para mim aquilo era muito óbvio. Eu pensava, não, eu falei aqui sobre aquilo e o restante é óbvio, não. E aí, de alguma situação que eu considero óbvia, mas eu vejo que muito problema é causado por isso, porque o que é óbvio para nós pode não ser óbvio para o outro. Então, tem uma frase que eu escuto muito que é: o óbvio precisa sim ser dito. Concordo plenamente, porque o óbvio sim, ele precisa ser dito, porque a gente precisa sempre se lembrar que o que é óbvio para nós pode não ser óbvio para o outro. E a gente vê isso em situações muito simples do dia a dia, muito desde coisas simples a coisas mais complexas, que a gente deixa passar, o outro não entende ou acha que entendeu, você que achou que o outro entendeu, te entendeu e vira uma salada mesmo e ninguém se entende. Então, por conta disso, do óbvio. Já me peguei em várias situações corriqueiras do dia a dia, então, corriqueiras do dia a dia. Situações, assim, no meu dia a dia, um exemplo que aconteceu esses dias, um exemplo bem simples, assim, do meu dia a dia com o meu irmão em casa. Eu cozinho, eu gosto muito de cozinhar, adoro cozinhar para as pessoas. Realmente cozinhar para mim é uma terapia, eu gosto muito. E então eu amo fazer o que a pessoa gosta de comer, eu gosto muito de fazer isso. Para mim é realmente muito legal. E eu moro com meu irmão atualmente. E o meu irmão, um dia eu tava lavando uma quinoa para fazer o almoço. E o meu irmão chegou e falou: essa quinoa é para fazer fritinha? Frita assim? E eu falei: não, vou fazer com vagem. Aí ele: ah, tá bom. E saiu. E o que eu fiz? Fui fazer o almoço. Então, né? E aí, depois, resumindo aí, depois, numa conversa, ele falou: ah, mas eu queria ela, eu gosto muito dela frita, muito dela fritinha no azeite. E aí eu me lembrei desse dia que ele me perguntou, eu falei: aquele dia você queria a quinoa fritinha? Aí ele: queria. Aí eu falei: por que você não falou? Ele: não, eu te perguntei, não sei, ficou meio óbvio que eu queria fritinho. E eu: não ficou. Então, um exemplo que parece bobo, mas veja, eu estava na minha cabeça pensando: bom, se ele sabe que eu gosto de cozinhar, se ele sabe que o que ele me pedir para fazer de comida eu vou fazer, como eu sou assim com as pessoas, então, na minha mente, isso era o óbvio. O óbvio que, se ele quisesse, ele teria me pedido.
aquela refeição daquele jeito. Da mesma forma que estava óbvio para a cabeça dele de que se ele perguntou é para fazer frita, eu automaticamente entenderia que ele queria, mas não, eu não entendi. Eu pensei, ele perguntou, eu falei que não, era para fazer a quinoa com outra coisa. Ele falou, tá bom, e saiu. Então na minha cabeça estava algo óbvio, né? Se ele quiser, ele vai pedir. E na cabeça dele, mas tava meio óbvio que eu tava meio que querendo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o óbvio, o que a gente acha que é óbvio. E falar as coisas mais diretamente, a gente precisa ser mais direto na nossa comunicação. Com amorosidade, claro, porque senão, às vezes a gente confunde ser direto com ser sincerão, ser grosso, ultrapassar o limite do outro, mas não, mas é ser um pouco mais direto. O que você quer? Isso é muito importante na comunicação. O que você quer? Falar de uma forma mais direta para a pessoa. Então, nesse exemplo simples de um dia a dia, eu falei pro meu irmão, falei, nossa, Du, da próxima vez, pode falar para mim. Da mesma forma que ele me pede para fazer lasanha, eu faço, me pede para fazer outras coisas, eu faço. Eu falei, era só você falar. Você queria que você fizesse essa quinoa frita. Pronto, eu teria feito dessa forma. Então, perceba no dia a dia exemplos simples como esse, que parece até bobo, de ai, nossa, o que iria fazer no almoço. Sim, mas perceba que no nosso dia a dia, se você observar, tem muita coisa que a gente acha que é muito óbvio pro outro e o outro não percebeu. E aí a gente fica chateado, fala, nossa, mas como que a pessoa não percebeu isso? Era óbvio. E aí depois você vai conversar com a pessoa. Olha, eu poderia dar 25 exemplos por dia de alguns dias que já aconteceu comigo. De situações que eu fiquei pensando, não, mas a pessoa entendeu isso sim. E aí descobri que a pessoa entendeu totalmente diferente e eu pensar, nossa, mas naquela situação lá era óbvio que eu não quis dizer aquilo. Mas não era óbvio, gente, porque aquilo estava na minha mente, não estava na mente da pessoa. Então, não é. Então, na comunicação, a gente precisa tomar cuidado com o que tá dentro da nossa mente e que a gente espera que o outro entenda, mas o outro não. Às vezes ele não entende. Às vezes sim, tem coisas que a pessoa vai pensar o mesmo que você. Às vezes não. Às vezes a pessoa tá pensando outra coisa. Porque a gente pensa de acordo com os nossos valores, com as nossas coisas. Então, às vezes você não se conecta. Então, é algo que eu percebo que tem me ajudado muito. Porque quando eu vou me comunicar, eu tento ser o mais direta possível. Tento falar realmente o que eu quero. Eu já várias vezes também, eu esperava que as pessoas adivinhassem o que eu queria. E aí, quando as pessoas não adivinhavam o que eu queria, eu ainda ficava chateada. Olha que loucura. As coisas que às vezes a gente faz. E aí eu ficava chateada. Eu pensava, a pessoa nem percebeu o que eu queria, a pessoa nem percebeu. E assim, não, às vezes a pessoa não percebe mesmo, ela nem passou aquilo pela cabeça. Então, por que você não falou? Olha, eu gostaria de tal coisa. Então, e isso serve para o que você quer, para o que você não quer. Então, se comunicar também dessa forma, entendendo que nem tudo é óbvio, também quando alguém faz alguma coisa que você não gosta. Porque muitas vezes, gente, eu também, algumas pessoas já falaram pra mim, nossa, eu fiquei chateada que você falou isso. E eu fiquei muito chateada comigo mesma, pensando, nossa, eu não queria ter falado dessa forma, eu não queria que a pessoa tivesse ficado chateada, porque pra mim tava óbvio que era uma brincadeira, por exemplo. Então, cuidado também, porque a gente faz isso às vezes. A gente recebe informações das pessoas e a pessoa acha que tá tudo bem e não tá, e vice-versa. Então, é importante a gente estar realmente atento a isso para se comunicar melhor, ser mais assertivo, ser mais direto, ser mais transparente, mais essa sinceridade aí empática também. Então, isso eu acho um ponto bem interessante. Inclusive no nosso mapa natal, uma forma da gente entender como a gente se comunica, e aí eu já entro já num outro ponto que
Todas as vezes que eu trago um assunto aqui, eu sempre vou bater na tecla do autoconhecimento, sempre vou trazer, porque eu acredito que o autoconhecimento ajuda em absolutamente tudo. Então, no mapa natal, se a gente entende a posição do nosso Mercúrio, a posição da nossa Lua, dentre outros fatores, mas o Mercúrio no nosso mapa natal é o planeta que fala sobre a comunicação, sobre o nosso raciocínio. Então, mostra muito que signo que esse Mercúrio está, que aspectos ele faz no seu mapa, qual casa do mapa ele está. Como é a casa 3 do seu mapa? Que a casa 3 também no mapa também fala sobre comunicação, também fala sobre raciocínio. Então, entenda esse no seu mapa, para quem tem o mapa, entenda no seu mapa como estão essas posições. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Mercúrio em Áries e alguns aspectos desse Mercúrio em Áries, alguns aspectos com essa força mais ariana. Como essa pessoa se comunica? Mais assertivamente, mais direta, aquela pessoa que fala mais rápido, que é mais objetiva, mais assertiva, tem uma fala mais acelerada. Uma pessoa que tem um Mercúrio, por exemplo, em Sagitário, fala de uma forma mais filosófica, o pensamento também é sempre buscando o sentido das coisas. Então, Mercúrio em Gêmeos é uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa que fala de todos os assuntos, está sempre muito antenada, querendo saber de tudo, o raciocínio é a mil, a pessoa está sempre pensando mil coisas. Então, perceba qual é o seu Mercúrio no mapa natal, ajuda muito nessa comunicação de você entender a sua casa 3. A Lua também, porque a Lua fala das nossas emoções e como a gente se comunica, né, quando a gente está aí, principalmente com as nossas emoções à flor da pele, diz muito sobre nós, então tenta entender no seu mapa. E eu gosto também sempre de mencionar que nem todo mundo se interessa por astrologias, sobre entender o seu mapa natal, e que não é isso que vai impedir a pessoa de se conhecer. Então, quem tem o mapa natal pode observar esses pontos. Quem não se interessa por esses assuntos, tudo bem também. Então, como essa pessoa pode se trabalhar? Se olhando, se conhecendo, se percebendo. Então, perceba no seu dia a dia. Como você se comunica? Como é que você transmite as informações? Como você recebe as informações? Então, e aí você vai se conhecendo. Então, se você já sabe que às vezes você tem uma comunicação mais acelerada, mais curiosa, você já sabe que se você encontrar uma pessoa que tem uma comunicação mais tranquila, realmente mais lenta, que aquela pessoa não tá errada, nem você tá errado. É só uma forma diferente da pessoa se comunicar, o que você precisa respeitar, assim como precisa achar uma forma de se sentir respeitado também. Porque aí aquela pessoa vai saber que a sua mente é mais assim acelerada mesmo e que você entende que a outra pessoa tem um outro ritmo. Então, o autoconhecimento em absolutamente tudo ele ajuda, porque a gente consegue entender o outro, consegue se entender e se relacionar muito melhor, porque você começa a perceber como as pessoas funcionam em todas as situações, como você funciona, como você reage perante a um monte de coisas. Então, isso é muito, muito interessante. A gente consegue ver no mapa, ou quem não quer ver o mapa também o se perceber o tempo todo. Esse autoconhecimento precisa estar muito consciente. Quanto mais a gente fica consciente das coisas que a gente faz, mais a gente se conhece e mais a gente se beneficia também. E um outro ponto que eu queria trazer, que me ajudou muito, me ajuda bastante, a CNV, que é a comunicação não violenta. Eu sou apaixonada na comunicação não violenta, eu já fiz vários cursos e eu fiz cursos com a Carolina Nalon. Adoro o trabalho dela, acho ela incrível e ela é uma das precursoras da comunicação não violenta no Brasil. E a comunicação não violenta traz, em resumo, essa comunicação de forma empática. De você se comunicar realmente com empatia, deixar as coisas claras, lidar com fatos. E eu aprendi demais isso com a comunicação não violenta, porque
Hoje eu tento muito lidar com os fatos e não somente com sentimentos. Pra gente não ser tomado pelos nossos sentimentos e aí acabar falando que não quer. Lidar com os fatos. Então, aconteceu alguma coisa, foque no fato e não somente no que você sentiu. Porque se você foca no fato, você consegue, junto a uma outra pessoa, entender aquela situação e melhorar. Se você foca no sentimento, você interpreta de um jeito, a pessoa interpreta do outro, porque você sentiu uma coisa, o outro sentiu outra. Se você foca no fato, vocês juntos conseguem chegar a conclusões muito mais assertivas. Então, eu recomendo muito a comunicação não violenta. Eu gosto demais, ajuda demais para a gente trazer essa empatia para nossa comunicação e conseguir se relacionar cada vez melhor. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre esse assunto. Realmente eu acredito que existem muitas formas a gente ser entendido pelas pessoas e entender as pessoas, se relacionar melhor. E basta a gente ficar realmente muito atento ao nosso processo, atento ao mundo, se conhecer melhor, saber se colocar, que com certeza